Olá, queridos e queridas! Estamos aqui em mais um episódio do AunisaCast. Felizes, animados, contentes e saltitantes, como sempre aqui. E hoje, gente, eu tenho uma convidada que é, em primeiro lugar, uma grande amiga, né? Uma grande amiga, uma pessoa muito querida, que temos uma certa intimidade, então é um programa descolado, né? Mas antes de eu apresentar quem tá aqui comigo na bancada do AunisaCast hoje, olha o currículo dessa mulher, gente. Ela é uma advogada generalista, ou seja, ela atua em várias áreas do mercado empresarial. Mas ela tem uma especialidade sensacional, principalmente para você que é empresário. Ela é especialista em propriedade intelectual, com 20 anos de atuação no mercado. Com vocês, a maravilhosa Andréa Lana. Obrigada, Ju. Prazer estar aqui com você. Prazer inenarrável. Muito obrigada por você vir aqui. Imagina. Falar um pouquinho da sua história, da sua expertise, Sim. de tudo de bom e maravilhoso. Você gostou aqui do AunisaCast? Maravilhoso. Curtiu? Tô me sentindo super à vontade, como sempre. Que bom, que delícia. Maravilhoso. Faltou só o nosso bolo aqui, né? Faltou o bolo. O nosso bolo. Não, Na próxima a gente coloca. Certamente. Certamente teremos um bolo em breve aí que vocês vão ver o bolo da Andréa aqui na bancada do AunisaCast. Isso mesmo. É isso aí. Dé, vamos lá. Antes da gente entrar nesse universo maravilhoso que você vive, você que é uma mulher, uma executiva, você que tem muitos anos de experiência no mercado, que já trabalhou com todo tipo de gente, né? Especialmente as mulheres, que é um nicho muito forte aqui do AunisaCast, né? Na sua opinião, ainda existe uma rivalidade entre as mulheres nos tempos atuais, especialmente no mercado corporativo? Você tocou num ponto bem interessante. Eu tenho 20 anos de mundo corporativo e de formação no direito. Praticamente saí da faculdade e entrei em uma empresa de grande porte. E posso te dizer que essa situação é corriqueira, né? Tá. Eu percebo que muitas mulheres não conseguem trabalhar com outras mulheres sendo solidárias, sendo incentivadoras. E isso é uma situação bem rara de acontecer. Tá. E eu já tive alguns exemplos que aconteceram comigo desse tipo de situação. Mas eu acho que o que falta é a mulher estender a mão para outra mulher e ver nela um potencial de auxílio, de ajuda. E isso muitas vezes não acontece. Tá. Né? Há alguns anos, acho que antes de me tornar gerente dentro de uma corporação, eu tive uma gestora. Tá. E ela desacreditava do meu trabalho. Tá. Era uma situação bem desagradável para mim, sabe? Uhum. Ela veio de um nicho de mercado completamente diferente de onde atuávamos. E ela começou a minar o meu emocional. Entendi. Sendo que eu poderia ser uma pessoa que iria auxiliá-la nos conhecimentos internos, abrir portas para ela. Afinal de contas, eu já estava 9 anos na empresa. Tá. E não foi o que aconteceu. Ela criou ali uma rede tão desagradável para o trabalho que eu executava e começou a desfazer do que eu fazia. Tá. Então, era um trabalho que eu executava... Desmerecer mesmo, assim. Exatamente. Ela desfazia, assim, falava mal de você, falava que você não estava fazendo direito, coisas assim? Só que era interessante, porque eu já estava nessa empresa há 9 anos, então toda a diretoria me conhecia. E percebia que aquilo ali era uma situação atípica, né? Que as coisas que elas estavam dizendo não eram tão verdadeiras, assim. Mas acabou, Ju, que começou a me fazer mal. E eu pedi demissão dessa empresa depois de quase 10 anos. Tá. Em uma outra situação, eu ainda era estagiária, a minha gestora falou que eu deveria não prestar o exame de ordem porque eu não ia passar. Porque ela achava que eu não seria uma boa advogada. E eu pedi demissão dessa empresa, lógico, né? Eu era estagiária na época e logo em seguida, acho que 2 meses depois, eu fui prestar o exame. Passei na primeira vez que eu prestei, tive excelentes notas e hoje, olhando para o meu currículo e olhando para o meu passado, ainda bem que essas coisas aconteceram. Porque eu acho que não tem coisa melhor na vida do que ser desafiado.
Sim. E isso é muito legal para mim. Então, me tornei uma profissional respeitada na área. Trabalhei em empresas de grande porte, consagradas, né? Uhum. Então, assim, acredito que a melhor maneira de trabalhar com as mulheres é dando a elas oportunidade. Olha né? só. Passando o conhecimento que temos para elas. No meu time hoje, eu tenho profissionais que eu não sei fazer o que elas fazem. E tá tudo bem. Eu tenho um time vencedor dentro da empresa, extremamente reconhecido, então eu não tenho problema nenhum em dizer, olha, isso aqui eu não sei fazer, mas eu tenho uma profissional na minha área que faz muito bem. Então, é erguer mesmo e fazer com que as mulheres cada vez mais possam se ajudar. Olha e crescer. Que legal. Exatamente. Olha que legal. Quanta coisa bacana, né? Quanta experiência. E quando a gente se sente rebaixada, vamos dizer assim, né? E quando você vê que é uma pessoa que é uma mulher também, isso é esquisito, né? Porque existe aquela coisa do, os homens e tal, machismo, existe essa coisa no mundo, mas quando a gente vê isso entre as mulheres, num universo ali que tá todo mundo trabalhando para crescer e tudo mais, não deveria ter isso, né, Andréa? Olha, Ju, me traz muita a característica de que essas mulheres que atuam dessa maneira são pessoas com baixa autoestima e inseguras no que fazem. Sim. Né? Então, mais um motivo para ter bons aliados. Né? Ter boas aliadas, melhor dizendo. Sim, né? sim. Estar rodeado de mulheres empoderadas, de pessoas conhecedoras do que fazem. Sim. E, ao contrário disso, elas agem desmerecendo, sendo autoritárias. Né? E isso traz para quem está recebendo um desgaste emocional muito grande. Muito grande, né? Exatamente. Você acredita que podem ter mulheres que desistam das suas carreiras, dos seus sonhos por conta de uma situação como essa? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que tem muita gente que se sente tão atingido por esse tipo de situação que acaba por desistir, sim. Assim que eu me desliguei dessa segunda empresa, depois de 10 anos lá, eu passei um bom tempo tão machucada com essa situação que eu não conseguia fazer novas entrevistas. Eu não me achava capaz. Olha. E tive que passar por mentoria, por coachings e pessoas que me ajudaram a ter novamente a certeza de que eu era uma boa profissional e que eu poderia continuar atuando e fazendo o meu trabalho porque aquela era a minha essência. Então, isso é muito fácil de acontecer com as mulheres. E foi difícil, mas segui em frente, consegui ultrapassar essa barreira e hoje posso te dizer que trabalho numa empresa que me dá todas as ferramentas possíveis. Como eu sou de um departamento jurídico, eu tenho os clientes internos, são toda a diretoria da empresa e lá tem homens, mulheres e a gente consegue uma convivência bem harmônica e principalmente o respeito. Que legal. Você deu a volta por cima, né? Sim. Deu a volta por cima. Ainda bem. Ainda bem, é isso aí, maravilha. E é isso que inspira, viu? Você, mulher que tá assistindo, conectado aqui com a gente. Olha que exemplo de quando você passa por uma situação como essa e a gente fica triste, fica mal, a gente se sente, né? Busca ajuda, Sim. mas dá pra você sair de lá. Porque no fundo, por que essa rivalidade, né, gente? Você sabe que eu particularmente defendo muito a união das mulheres. Sim. Por conta de todos os projetos que a gente faz. Eu gosto de ver mulheres erguendo mulheres, eu acho isso muito bonito e acredito que isso é totalmente viável e possível, desde que todas as mulheres entendam que às vezes tem essa questão da autoestima, como você falou, né, Lã? Que a autoestima é uma coisa que pode pegar e acabar criando isso, na sua opinião. E é por isso que eu digo, né, para as mulheres, não desistam. Mesmo se estiverem passando por uma situação equivalente, não desistam. Esse é um momento que a gente tem que olhar para dentro da gente, procurar ajuda se for necessário, mas não desistam. A gente tem um poder muito grande dentro da gente e a gente pode superar qualquer situação. Né? Somos mães, somos esposas, somos executivas, somos mulheres. E eu acho que a partir daí a gente já tem que entender o nosso valor. Né? Então, não desistam porque eu acho que são situações até que nos deixam mais fortalecidas. A gente olha para trás, como eu disse, vê aquele histórico gigante de situações totalmente adversas que poderiam ter me feito desistir e
não desisti. Não desistiu. Não. E seguiu em frente, firme e forte. Está aqui hoje contando a sua história de sucesso para nós. Muito bom. Dé, para a gente entrar um pouquinho no teu universo, né? A gente tem muita gente que é empresário que está aqui, que está ouvindo o programa, que tem um negócio que de repente quer crescer, que quer divulgar mais, que quer... E essa sua especialidade, a gente sabe que é uma especialidade, é um nicho muito importante para o mundo empresarial, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso para o nosso pessoal. O que é, de fato, o que consiste, né? Essa especialidade em propriedade intelectual. Uau! Então, essa especialidade, na verdade, caiu de paraquedas na minha vida. Assim que eu me formei, eu fui fazer uma pós-graduação em processo civil, porque todo advogado tem aquela situação, vou para o fórum, vou fazer audiência, vou defender as causas dos menos favorecidos, vou fazer justiça. E não foi bem isso que aconteceu comigo. Logo depois de formada, eu fui convidada por uma editora de grande porte para trabalhar com eles. E eu comecei atuando na área de educação. Então, faziam livros didáticos, né? E aí, o direito autoral caiu na minha vida. É um dos ramos da propriedade intelectual. Então, eu comecei a trabalhar com direito de imagem, todos os textos que estão dentro de um livro, eles precisam ser licenciados, a gente tratava disso. As marcas da empresa, fosse uma empresa nova que estivesse sendo aberta ali, uma coligada, ou o nome de um livro, ou até mesmo de um produto, a gente fazia esse registro, porque é de suma importância você ter a certeza de que aquela marca é sua, que não haverá outra marca idêntica à sua no mesmo segmento. É uma proteção, né, pro empresário. Então, eu acabei indo por esse viés, né? E depois trabalhei em mais 2 editoras, até estou em uma atualmente, e atuando exatamente com isso, com o direito de imagem, com o direito autoral, com o licenciamento de músicas. Então, eu quero usar uma música. Então, peraí, vamos fazer aqui o licenciamento dessa música. Ai, que legal! Vamos usar a imagem da Juliana, que é uma pessoa tão importante, tão conhecida, mas eu não posso usar a imagem da Juliana simplesmente utilizando. Eu tenho que pedir para ela uma autorização, né? E também as marcas, que é onde eu acho que as empresas mais pecam, porque se utilizam indevidamente, sem o devido registro, de uma hora para outra você pode ficar sem ela. Isso, né? Daí, acho que tem muita gente que passa por isso, né? Que a gente vê o pessoal que não registra, aí alguém vai lá e compra aquele domínio, depois cobra uma fortuna para você conseguir ter o acesso à marca, né? Exatamente. Tem muitos casos assim. E importante, né? A marca ser uma marca conhecida, reconhecida e regular. Né? Então, algumas marcas são acompanhadas de uma logo, outras são só nominativas, mas o importante é que você tenha segurança, né? Que no segmento onde você atua, aquela marca é sua e que não vai ter um outro concorrente utilizando da mesma marca sem você saber, né? Porque a partir do momento que você registra no INPI, você consegue ter viabilidade, fica viável essa verificação. Então, é bastante importante. E quando a pessoa acaba pegando uma marca, assim, por exemplo, e essa marca já tem alguém numa empresa, sei lá, fora ou fora do país, que tem o mesmo nome. Essa pessoa, assim, existe uma forma de negociação? Ela consegue falar, não, você usa com tracinho, eu uso sem o tracinho? Dá para fazer alguma coisa assim ou não? Existe uma coisa que se chama acordo de coexistência. Né? Então, se você tem uma marca e você sabe que tem uma outra no mesmo segmento, idêntica à sua, com um registro já concedido pelo INPI, você pode entrar em contato, né? E fazer um acordo de coexistência. Geralmente, esses acordos de coexistência são onerosos, até porque as empresas, na maioria das vezes, não se conhecem, tem um prazo determinado, mas é possível. Mas também pode acontecer de haver uma negativa. Isso. Então, algumas vezes, a gente adiciona um símbolo, uma letra, um outro nome junto para viabilizar. Algumas vezes a gente consegue, em outras vezes o próprio INPI de ofício, ou seja, sem questionar nenhum detentor, ele já indefere. Mas
por isso que é muito importante a gente ter uma pesquisa de viabilidade. Antes, né, de começar. Se começou um projeto, ele já tem que ligar para você para fazer esse trabalho. Exatamente. A gente faz um relatório demonstrando os riscos, se existe possibilidade de registro daquela marca, a gente oferece opções e aí a gente coloca, olha, essa marca tem um risco alto de você vir a ter um problema futuro, então não registre. Essa tem um grau de dificuldade de registro médio, esta é viável. Então, a gente faz todo um acompanhamento e traz para aquele empresário todas as possibilidades e ajuda, né, a compor essa situação até que a marca dele esteja como ele totalmente desejar. registrado. Exatamente. E a questão de logos, por exemplo, se existir uma logo parecida, também tem essa coisa? Por exemplo, a pessoa, sei lá, tem o nome M, é o nome da pessoa, e ela quer fazer um M parecido com o McDonald's, por exemplo. O McDonald's pode chegar e falar, olha, infelizmente você não vai poder registrar porque a logo tá muito parecida com a minha. Isso também acontece? Pode, acontece. Mas, hoje em dia, a gente tem muito mais preocupação com a nominativa, que é o nome propriamente dito, do que mais especificamente com a logo. Mas ela faz parte do nome e ela também tem que ter a sua característica própria. Então, por exemplo, a marca da Coca-Cola. Todo mundo que olha sabe que aquela é a marca da Coca-Cola, né? Então, para você fazer alguma coisa muito parecido, você vai ser barrado pelo INPI. Tem até uma questão interessante que é da palavra CrossFit. Tá. Quando a gente pensa em CrossFit, o que você pensa? Em exercício físico. Você sabia que CrossFit é uma marca? Não. CrossFit é uma marca. Olha! Então, o dono, detentor dessa marca dos Estados Unidos, ele está ganhando muito dinheiro porque estão utilizando indevidamente uma marca que é registrada por ele. Então, quantas vezes você passa na rua e vê escrito Academia de CrossFit? Então, essa empresa, ela tem que pagar um royalties. Exatamente. Para essa pessoa. O que a gente chama de licença de uso. Tá. Né? E aí, ele não tem problema nenhum. Ele fala, vocês podem usar à vontade, só me dá a minha parte em dinheiro. Me dá um FII mensal. Exatamente. Tá, errado não tá, né, gente? Vamos combinar. Ele é o detentor da marca. Só fazer um parênteses aqui rápido. Teve uma vez que eu sempre trabalhei com mulheres, você sabe disso, né? Hoje a gente tem a Confraria das Mulheres, que por acaso é a Unisa também. Mas houve uma época em que eu usava o nome Mulher Maravilha. Você deve se lembrar, né, disso. E aí era um treinamento também, que no fundo sempre teve o mesmo objetivo de treinar as mulheres, mas eu fui mudando os nomes ao longo desse ano. E eu fui vetada, obviamente, né, que eu não poderia publicar isso por muito tempo. A gente ficou, acho que durante alguns meses fazendo esse treinamento, mas por conta da Mulher Maravilha, né, gente? Eu ia ter que comprar licença para poder usar a bonitona lá com a capa, né? Garanto que não ia ser barato. Não ia ser barato, entendeu? Exatamente. Então não tem problema nenhum, a gente tem uma Unisa aqui que tá lindo, maravilhoso do mesmo jeito. Mesmo. Você concorda? E fazendo sucesso. E fazendo sucesso. Sempre. Mas tem essa questão de você copiar uma marca, né? Tem a questão das músicas hoje em dia, né? Sim. Dos direitos, assim, por exemplo, vídeo na internet, essas coisas. Tem como assim, porque eu quero usar essa música nos meus vídeos. Vamos supor, eu quero todo vídeo ter essa música. Eu posso pagar uma licença para eu usar aquela música sempre? Sim. Geralmente a gente busca através das agências que são detentoras dos direitos daquela música. Então, você pede o fonograma e se você quiser usar a letra também, você tem que pedir as duas licenças. Geralmente, a gente utiliza o fonograma, né? Que é a música em si. Então, tudo isso tem que ser muito bem organizado para que você não sofra nenhuma sanção posterior. Tá. Então, dá para ser feito isso também? Sim, é a monetização que existe hoje em dia, porque você sai para comprar um CD, a gente nem sabe mais onde comprar um CD. Então, ou estão nas plataformas de streaming, ou você entra em contato com o detentor daqueles direitos, que geralmente são agências, e você consegue a licença para utilização. Tá. Isso é uma coisa que a gente fica na dúvida também, né? É uma coisa que a gente nunca pensa. É verdade, como é que os músicos ganham dinheiro? Hoje em dia é assim. Se não tem mais venda de CD. Shows, monetização através de plataformas de streaming e através das licenças que são concedidas. Então tá vendo, gente? É importante, né? Porque todo mundo tem que ter a sua parte em dinheiro. Exatamente, né? Tá certíssimo. Nossa, então abrange muita coisa dentro desse universo, né? Então são logos, marcas, nomes, músicas.
o próprio direito autoral em si, o direito de imagem, a propriedade industrial, que é o desenho industrial. Então, é uma gama de situações que estão dentro da propriedade intelectual e que requerem uma atenção bastante grande. Né? Isso. Uma questão assim, em relação, por exemplo, hoje a gente fala de um mundo de internet. Hoje em dia as marcas estão muito humanizadas, então a gente tem levado pessoas para falarem dos produtos, né? Você até citou o meu exemplo aqui no início, né? Falando de divulgação de marcas, empresas, etc., que é uma coisa que eu faço hoje. Mas acho que é legal o pessoal ver, porque essa coisa do influenciador, né? Do youtuber, das pessoas que falam das marcas ou que divulgam a própria marca, ou uma pessoa que é contratada para divulgar a marca de outra pessoa. Fala um pouquinho dessa coisa dentro do teu universo da propriedade intelectual, como é que funciona esse direito de imagem? Pra gente entender um pouquinho as regras, assim, que eu acho que é legal isso pro pessoal. Então, sempre que uma imagem de terceiro for veiculada, essa pessoa tem que consentir. Tá? Esse consentimento, muitas vezes, tem que ser dado por escrito, até para que você tenha a segurança, como você está usando hoje a minha imagem no bate-papo aqui. Tá. Então, é muito importante que haja esse consentimento, porque a gente, hoje, no mundo da internet, se você publicou alguma coisa, querendo ou não, a pessoa vai ficar sabendo. Né, que a imagem dela está circulando, sim, etc. Sim. Então, isso é muito importante. Quando se trata de menor de idade, a gente precisa da autorização do responsável. Tá. E ainda é mais complexo, porque envolve o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, em muitas situações. E a nossa Constituição Federal, no artigo 5º, ela fala que existe a preservação da imagem do corpo, de partes do corpo, vivo ou morto. Tá. Então, a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente veicula, né? Entendi. Então, todas essas questões que envolvam uma pessoa fazendo uma entrevista, uma foto num livro, o que seja que tenha uma pessoa ali envolvida, ela precisa consentir. Se não, você pode sofrer um processo de indenização por uso indevido de imagem e muitas vezes esses processos são caros. Olha só. São caros. Cuidado, hein, gente? Cuidado. Então, esse mundo do direito autoral, do direito de imagem, da propriedade intelectual em si, ele é um pouco desconhecido, né? Não são muitos advogados que têm conhecimento sobre isso. Eu percebo até dentro da empresa que eu trabalho, muitas vezes, plágio. Livros plagiados, e que quando você vai para a justiça resolver essa situação, nem os próprios juízes, os magistrados têm conhecimento sobre isso. É uma matéria bastante específica. E, via de regra, esse tipo de problema cai sempre numa perícia, e tudo isso custa muito caro. Né? É um mundo, uma área do direito, um ramo do direito bastante específico e muito interessante. Muito interessante. Eu acredito que para todo empresário é importante, por isso que eu estou até fazendo algumas perguntas específicas, porque são coisas que me interessam, que eu tenho certeza que vai interessar muita gente que é empresário que está conectado aqui, porque hoje tudo está na internet. A gente tem, tá, gente? O nosso contratinho aqui de direito de uso de imagem, né? Inclusive desenvolvido pela doutora Andréa Lana, que a gente utiliza aqui justamente para todas as pessoas que participam aqui, elas tenham ciência de que a imagem dela será publicada de diversas formas distintas. Sim. Porém, contudo, entretanto, a gente vive num mundo hoje da internet, a gente publica o tempo todo, tá falando com pessoas o tempo todo, e tudo que é publicado, ele deve ter contas a ser prestadas, porque lá na frente a gente nunca sabe o dia de amanhã, não é mesmo? Sim, e tem uma coisa interessante que eu vivi como advogada de uma empresa. Um funcionário da empresa, uma vez, a mão dele foi utilizada como se ele estivesse assinando um documento. E aí ele saiu da empresa, passou um tempo e ele reconheceu essa mão em um livro da editora. E ele entrou com um processo, conseguiu provar que aquela era a mão dele e recebeu uma indenização. Olha só. Tá vendo? Gente,
Abram os olhos, todos vocês, tá? Porque isso é sério. Porque assim, ele tava no direito dele? Tava no direito dele. Porém, contudo, entretanto, para você que é empresário, né? Se tivesse tido um documento assinado, ele dando o direito de usar a mão dele no livro, ou seja, em qualquer lugar, ou de filmar a mão dele, talvez, já teria comprovado, não teria? Se tivesse só da época que filmou, né? Sim. E aí você tá... Porque lá no direito de utilização, tá lá, é utilizado em diversos veículos, tal, né? Isso mesmo. Em qualquer plataforma. Então, existe a possibilidade de se precaver. Basta você ter conhecimento e... É isso aí. Que a situação é resolvida facilmente. Facilmente. Ou seja, contratem a doutora Andréa Lana aqui para te ajudar aí nesse processo. Porque todo mundo tem que fazer isso, gente. Eu sou orientada a fazer isso e eu falo para as pessoas fazerem também, porque é muito importante. Porque a gente não tem dor de cabeça lá na frente, né? Sem dúvida. Isso é muito importante, tá? E dentro desse universo, só pra gente fechar, a gente falou da questão da música, da questão da imagem, essa coisa do artista. A pessoa que já é uma figura pública, assim, já tá nas mídias, já tem... Existe uma diferença desse direito de utilização de imagem ou é só uma questão financeira? Ou assim, uma pessoa que já é um artista, uma pessoa que aí é um influenciador que tá começando, etc. Existe alguma diferenciação? Então, artistas, via de regra, eles estão em uma emissora, via de regra. E aí, os detentores do direito de exposição daquele artista são daquela emissora. Tá. Né? Então, ele pode ser até barrado de fazer merchan ou qualquer outro tipo de veiculação da sua própria imagem que não seja autorizado por aquela empresa onde ele está contratado. Tá. Então, não se trata só de uma pessoa que é um artista consagrado, como uma pessoa que está iniciando a sua carreira como um influenciador. Para você ter uma ideia, quando você... Imagina um livro de inglês. Tá. Um livro de inglês, muitas vezes, ele acompanha um CD onde você tem o listening, né? Você vai aprender a ouvir e treinar o seu ouvido para a língua inglesa. Então, geralmente, a editora faz recortes de alguma coisa no YouTube, uma entrevista, um jogo de futebol americano, etc. E até nesse sentido, a gente precisa tomar cuidado com quanto desse pedaço de som que você vai exibir no seu CD. Você vai veicular no seu CD. A gente precisa entender que tudo ali tem direito autoral. Tá. Né? E não só a imagem. Né? Então, tanto faz uma pessoa que está começando agora, se você utiliza indevidamente a entrevista que ela fez, ela está fazendo um bolo, ela está mostrando uma receita, e você não pode simplesmente pegar aquilo e usar. Tá? Então, a gente geralmente usa o que a gente chama de pequeno trecho, que a lei nos permite, mas a lei tem uma lacuna com relação a isso. Ela não fala exatamente quanto de um livro, quanto de uma música seria um pequeno trecho. Então, até nesse ponto, a gente tem que ter muito cuidado com o quanto a gente utiliza. Né? E isso serve para imagem, para filmagem, para tudo. Então, não tem tanta diferença, né? Sim. Independente, a lei vai funcionar para todo mundo igual, né? Sim. Essa questão do tempo é interessante, até por conta do Instagram, por exemplo, que ele deve ter, obviamente, uma poderosa licença para utilizar a música de todos os artistas que estão no ar, né? Ele tá ligado diretamente com as plataformas de streaming. Mas ele deixa você utilizar um determinado tempo da música. Ele não deixa você usar mais do que aquilo. E se você baixar o vídeo, ele tira a música. Isso. Se você baixar o vídeo do Instagram que tá com a música do artista no seu celular, ele fala baixando sem a música. Ele não deixa baixar com a música. Exatamente, porque ali está a monetização. Agora que eu entendi, gente. Tá vendo? Eu precisava saber por quê. Eu falava, mas que raio? Que ele não me deixa baixar com a música? Exatamente. Hoje o artista tem dificuldade, né? De conseguir monetizar como era antigamente, numa loja de CD e tudo. Então, é bem importante entender por que a gente não consegue utilizar
a totalidade da música, ou de uma entrevista, ou de um jogo de futebol, seja o que for. Sim. Então, com certeza, a plataforma, a empresa que está por trás, ela paga uma licença para todos esses artistas para utilizar a música deles, por 15 segundos. Você acha que isso acontece? Podemos revelar isso aqui ao vivo? Acho que acontece. E acontece também, o artista, ele tem uma empresa, que é uma agência, que detém os direitos de reprodução dele, né? Então, essa agência também fica responsável por dar a licença para o YouTube, dar a licença para A, B ou C, e a partir dali ele vai monetizando exatamente aquele artista. Legal. Um pouquinho ali, outro aqui, é uma plataforma entre contrato, aí outra entra também. Ah, eu quero usar aqui, eu também quero. Isso. E assim é sucesso para todo mundo. Muito bem, gente. Que aula! Aqui é para você voltar o vídeo, assistir de novo, porque é importante a gente saber essas coisas. Eu mesma esclareci várias dúvidas que eu já tinha aqui, tá vendo? Sempre que precisar. Maravilhoso. Dé, pra gente fechar aqui com chave de ouro, primeiro, muito obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço. Trocando essa ideia maravilhosa, essa energia linda que você tem, né? Obrigada. E assim, o que você poderia deixar de mensagem pro pessoal? Você que convive com pessoas, que já treinou muitas pessoas, que é uma gestora hoje, que tem uma equipe, né? Que lida com o ser humano, que você tem esse lado humano, que eu sei que você tem, essa coisa do humano, do ser humano, né? O que você poderia deixar, assim, de mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente, para potencializar isso nelas, assim? Eu acho que até já falei um pouco aqui no meio da nossa conversa, que é acreditar em si mesmo, né? Adversidades, todos nós vamos ter em algum momento da vida, mas o que a gente não pode é deixar a peteca cair, né? Então, vamos erguer a cabeça, vamos correr atrás dos nossos sonhos, porque só assim a gente realmente consegue atingir aquilo que a gente quer. E, mulheres, por favor, estendam as mãos para outras mulheres, né? Porque eu acho que a partir daí a gente tem uma força muito grande para alcançar muita coisa que a gente quer. É isso aí. Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, Ju. E fala para o pessoal que quer contratar os seus serviços, quer conhecer um pouco mais desse universo, né? Que você atua como advogada especializada em propriedade intelectual. Bom, eu vou deixar meu telefone. Isso. É 11 98772 8181. E eu tenho uma página no Instagram também que tem bastante coisa relacionada ao direito autoral, que é Lana_consultoria_jurídico. Maravilha. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Espero tê-la aqui mais vezes, na próxima vez com um bolo maravilhoso pra gente comer ao vivo aqui, ó. Sempre que você chamar. Maravilhoso, delícia. É isso aí, gente. Estamos encerrando mais um episódio do AunisaCast. Muito felizes depois da gente ter essa aula maravilhosa com a doutora Andréa Lana. Mas fica conectado, porque semana que vem a gente tem mais episódio, tem mais AunisaCast, tem mais gente linda aqui na bancada. Histórias de sucesso para elevar a tua performance sempre. Tá bom, meu amor? Beijo carinhoso no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau!